Bem-vindos, desconfortáveis. Hoje com uma notícia bem especial. A partir de hoje, nossa terceira temporada, que estamos começando hoje, o Zona de Desconforto Podcast passa a se chamar Desconfortáveis Podcast. Por quê? Porque eu achei mais bacana, simples assim. Não é isso, Getúlio? Ficou mais bacana? Ficou melhor. Ficou melhor? Ficou muito melhor. Me diga o que é que você achou, Getúlio, dessa mudança de Desconfortáveis Podcast, aliás, de podcast, de Zona de Desconforto Podcast para Desconfortáveis Podcast. Gostei do branding, o pessoal aqui da HubX faz um trabalho muito bom. Quanto é que você ganhou para fazer essa propaganda? Aí é só debaixo dos panos aí. Debaixo dos panos. Debaixo dos panos. Você está querendo dizer que o pastor faz coisas debaixo dos panos? Você está terrível hoje. Acorde, viu, Getúlio? Acorde. Mas, queridos, você que está chegando, seja muito bem-vindo. Eu quero te pedir que você, nesse momento, que você curta esse vídeo. Vai curtir nesse vídeo, porque essa curtida ela gera um engajamento maior para nós. Se inscreve no nosso canal e nos segue nas redes sociais. E hoje, nesse nosso primeiro programa da nossa terceira temporada do Desconfortáveis Podcast, eu estou recebendo duas pessoas muito queridas, e nós vamos falar sobre um assunto que eu considero muito relevante. Nós vamos falar sobre franquia. Mas não a franquia, aquela franquia distante, caríssima, absurda, que só quem tem muita condição. Não. Eu quero trabalhar com franquias equilibradas, boas franquias, em que pessoas, vamos dizer assim, comuns, que não precisam de tantas capacitações e tantos conhecimentos e tal, são capazes de vir a gerir e de crescer e de fazer acontecer. Eu estou com uma que, inclusive, está com uma franquia há 15 anos já. E estou com outra que está com franquia há 3 anos. Então, são duas pessoas que, inclusive, não se conheciam e que eu estou reunindo aqui hoje. Ok? Sejam bem-vindas. Flavinha Bento, Robertinha Sabino. Bezerra. Os dois. É Robertinha Bezerra Sabino. Então assim, sejam muito bem-vindas, viu? Obrigada. Tá bom? Obrigada. Como é que você está se sentindo, Roberta? Ele está aqui conosco? Muito Totalmente confortável? Desconfortável. O nome foi escolhido exatamente pela sensação que os convidados têm. É mesmo? Mas, Flavinha, você está vendo que ela não está. O saindo sentimento não é o da mesmo. zona de conforto, totalmente. Então, vocês estão vendo que o papo vai ser um papo muito tranquilo, né? Então, antes da gente dar início, eu quero fazer alguns agradecimentos aqui àqueles que fazem com que o Desconfortáveis Podcast aconteça. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a PLA, Performance, Liderança e Aceleração, essa mentoria que tem transformado a vida de tanta gente, não é, Roberta? Sim! E que pode transformar a sua vida também. Basta você entrar em contato conosco, vai lá no Instagram, PLA Codex Program, entra no nosso direct, acessa a bio, que nós vamos te atender. Outro agradecimento muito especial também a Vivace Conceito, que renova a nossa parceria mais uma vez. O Vivace está com a gente desde a primeira temporada, sinal que o podcast está dando resultado, não é não, Getúlio? O podcast está trazendo aí um resultado bom para a Vivace, né? É, né? Claro. Eu gosto do Getúlio porque ele traz sempre algumas posições que ninguém imagina que ele vai falar, não é? Muito bom, viu, Getúlio? Então, você que está buscando um imóvel no Eusébio, em Fortaleza, Vivace, com certeza, eu quero dizer, fique tranquilo, que você vai ser muito bem atendido e, acima de tudo, você pode se sentir seguro. Porque eu conheço essas pessoas, mentorio essas pessoas também, sei quão excelentes são na sua entrega. E um agradecimento muito especial também a ele, meu amigo, claro, homem do sapato, Jonathan, né? Lojas Incríveis, senador Virgílio Távora, Rio Mar, esse que me faz caminhar com conforto no desconforto. Então você, homem, o Dia dos Pais vai ser amanhã, né? Mas esse programa vai ser depois do Dia dos Pais. Então, você que não deu presente do Dia dos Pais no Dia dos Pais, aproveita para dar agora, tá certo? Pastor é assim, né? Ele sempre dá um jeito, né? De encontrar uma outra forma, né? Mas vamos em frente. Bem, Flavinha, Roberta, vamos conversar um pouco sobre franquias. Antes disso, eu queria conhecer um pouco cada uma de vocês duas, tá bom? Então, Flávia, me fala um pouco sobre você, sobre a sua história, como foi que começou, sem falar o nome da franquia, tá? O nosso trato aqui, nenhuma das duas vai falar qual é a franquia. Quem está nos assistindo vai ter que descobrir quais são as franquias que nós estamos conversando aqui. Posso dizer a você que uma das franquias
é muito curiosa, certo? Talvez você não saiba nem que existe algo nesse sentido. A outra é uma franquia já mais conhecida, já acredito que bem mais conhecida também, mas aí cabe a você descobrir quais são, tá certo? Cuidado para não falar qual é a franquia, Tá ok? joia. Então, quem é você, Flavinha? Eu sou Flávia Bento. Eu vim de São Paulo, interior de São Paulo. Em São Paulo eu trabalhava nessa franquia, né? Eu era colaboradora e amava o que fazia. Ah, você era funcionária deles? Era. Amava o que fazia lá. E aí, em um momento muito delicado da minha vida, os meus pais queriam que eu viesse para Fortaleza. E trabalhar onde eu trabalhava era um ponto para mim que dificultava a minha vinda para cá. Mas porque teus pais estavam aqui em Fortaleza? Meus pais moravam aqui. Mas eles são daqui? Não. Ah, tá. Teus pais são de São Paulo, se Isso, mudaram para Fortaleza. moravam aqui. E queria que você viesse para cá também. E aí, Isso há quantos anos atrás? há 16 anos atrás. Tá. E aí eu não queria vir, porque lá eu estava trabalhando, fazendo algo que eu gostava muito, e isso gerou no meu pai uma curiosidade, né? Tipo, poxa, ela não querer vir embora por conta, né, do local que ela trabalha. E aí ele quis entender melhor o que era, e era uma franquia. Sim. Né? Então, a gente foi atrás, a gente conversou, e acabou que por esse amor, né, assim, acreditando realmente no que Sim. a gente faz, nós trouxemos pra cá, Tá. a franquia pra cá. O que era que te encantava tanto na franquia? Tentar ver aqui uma palavra, eu diria que é a metodologia. A forma como eles trabalham, a Sim. forma como tudo é feito. Eu tenho orgulho em dizer que existe uma equipe Sim. que trabalha 365 dias do ano Ah, para aprimorar, para reinventar, para recriar sim. o que a gente faz Tá. diariamente. Eu vou dar uma dica para quem está nos assistindo, tá certo? Qual o público, quem é o seu cliente hoje? Quem é o seu cliente hoje? Faixa etária. Crianças de 3 a 17 anos. Crianças de 3 a 17 A 17 anos. Tá. Crianças Será e que vocês têm alguma coisa em adolescentes. comum? Não fala nada, tá certo? Vai ficar bem claro, tá, gente? Nenhuma nem outra sabe qual é a Ela já franquia disse assim, quando o pai chega, eu já, que já será? tem alguma Ai, coisa a meu Deus, ver, né? comigo também. É sempre um pai chegando, uma mãe chegando. Vocês têm que ser especialistas em lidar com pais. A gente já pode dizer assim, não é isso? Então, Tá. vamos ver. Aí então o que te encantou foi isso. Aí teu pai foi dar uma olhada. E aí, como é que a coisa como é E que aí, aconteceu? nós viramos sócios, né? E me mudei pra cá. E aí aquela coisa, né? Procurar ponto, começar a treinar a equipe. E aí a gente tem construído essa história aqui em Fortaleza. A franquia já tem mais de 55 anos. Mas aqui em Fortaleza a gente já tem pouco mais de 15, né? Você é a única franqueada no Ceará? Isso, nós temos 2 unidades aqui em Fortaleza, Certo. mas eu sou a franqueada das 2 unidades, Aldeota e Água Fria. Então vocês têm uma unidade na Aldeota. Que é a mais antiga, é essa que tem mais de 15 anos. Tá, E a operação da Água Fria tem a metade do tempo, 7 anos. ok. E como tem sido essa caminhada? Não, aí você veio pra cá, veio solteira, veio casada, Vim recém-separada. Com recém-separada. um filho de 6 anos. Aí, chegando aqui, casou aqui. Chegando aqui, isso, passou alguns anos, Ah. né? Aí conheci o meu marido. Sim, E aí me casei de novo, já tenho outro filho de 6 anos. sim. E Você adaptou bem a cidade. eu sempre gostei muito de Fortaleza. Eu tive um pequeno problema, porque na verdade, a história é longa assim, não quis. Eu vim pra cá quando os meus pais vieram, adolescente. Ah, tá. Voltei pra São Paulo pra fazer faculdade, fiquei 5 anos lá, me casei lá, né, enfim. Sim. E fiquei lá 5 anos. Aí depois é que eu voltei pra cá. Tá. Aí já formada, né, já trabalhava, Perfeito. então teve esse... Tá. Como a franquia recebeu a ideia de que você agora deixaria de ser funcionária e iria se tornar uma franqueada? Para eles foi muito bom. Porque, na verdade, eu entrei também no início de um
processo, de um projeto de expansão que eles tinham. Sim. Então, na verdade, acho que eu fui, assim, a primeira franqueada. Eles já tinham outros franqueados, porque hoje são 73 unidades no Brasil inteiro. Dessas 73, 8 são unidades próprias, né? Que são da própria franquia, do próprio franqueador. E naquele momento eram poucos franqueados. Então, eu acho, assim, que o momento em que eu entrei foi um momento que abriu esse projeto que eles tinham de expansão mesmo. Então, depois de mim, veio Pernambuco, Bahia, Você né? deve ter sido a primeira que veio para a região, então. A primeira do Nordeste. Né? A primeira do Bacana. Nordeste. Bom, vamos para você, Roberta. Me diz, Beta. Quem é Roberta? Sabia. Quer falar, Ele acha Fala lindo logo. esse nome. Quer falar, Eu Sabine? Fala logo. adoro, porque esse nome ele é profético. Amém. Vamos Jesus. lá, vamos em frente. Bom, meu nome é Roberta, eu sou físio e educadora física. E eu costumo brincar que eu sempre tive um mistério com as crianças, assim. Eu era aquela pessoa que se eu chegasse em um lugar e tivesse uma criança, a criança vinha pro meu lado. Sim. E comecei a sair, eu tive meu filho, fiquei sem trabalhar um período, que você conhece, inclusive. E quando eu fui buscar a minha independência, minha vida de novo, eu comecei com um treinamento funcional para crianças. Ah, então peraí. Quando você teve Rudinei Filho, Eu parei de trabalhar, você parou de trabalhar. fiquei né? sem trabalhar. Ficou quanto tempo cuidando do filhote? Fiquei 3 anos e meio, 4 anos. Assim, eu vendia roupa infantil. Sim, dando o seu jeito ali. Mas fiquei uns 3 anos e meio, 4 anos. Certo. E aí, uma amiga minha lá do prédio, vendo que eu sempre estava lá embaixo, brincando com as crianças, ela falou assim, Beta, por que tu não dá treinamento funcional para eles? E aí, como eu já estava fazendo educação física, já tinha formado em fisioterapia, eu comecei a dar aula de treinamento funcional. Para quem? Para crianças de 7 até 10 anos. 6, Certo. 7 anos até 10. E o que é que eu percebi? As crianças chegavam para mim e elas não sabiam pular corda, elas não sabiam amarelinha, Sim. elas pegavam um bambolê e elas não sabiam muito bem o que fazer com aquilo. E aí, Pouca coordenação motora, né? coordenação motora zero, Zero, né? corria, ficava muito cansada. E aí a gente veio logo seguindo a pandemia. Então isso foi ficando pior, né? Eles vinham de ali 1 ano, 2 anos dentro de casa. Sim. E aí começou que outras mães viram as minhas amigas postando lá do prédio e eu comecei a ir para prédios. E era sempre assim. As crianças não corriam, as crianças não pulavam corda. E eu fiquei muito preocupada com isso. Uma pergunta, uma curiosidade. Seu marido, assim, é um empresário, né? Tem um número razoável de empresas e etc. Qual era a visão dele quanto a essa sua independência, né? Porque eu vejo você caminhando passos totalmente seus, né? Como é que ele enxergava isso? Apoiou? Se incomodou? Como é que ele via isso? Na verdade, ele sempre falava assim, tu tem que fazer alguma coisa, tá formada, vai fazer alguma coisa. Sim, sempre te incentivou, então. Assim, ele queria que eu fizesse alguma coisa, Sim. mas não, assim, a gente nunca teve aquela, vamos sentar e ver o que é possível. Entendi. Não existiu isso, ele Entendi. sempre falava, você tem que fazer alguma coisa, você é formado e não tá trabalhando. Sim. Era muito mais uma postura provocativa do que uma conciliadora, né? Exatamente. Vai ficar o dia todo sem fazer Vai nada? ficar o dia todo sem fazer nada, que Aquela não coisa é bem gente, carinhosa. que fique claro que uma pessoa dentro de casa, ela faz mais do que quem tá fora de Ah, casa. o último podcast que nós fizemos, eu fiz com um jovem chamado Arthur Frota. E o Arthur disse que um dos maiores problemas que ele tinha, que ele passava o dia na garagem, né, na frente do computador, e a mãe falava, menino, vai trabalhar, e mal sabia a mãe dele o que ele estava construindo, né? As pessoas têm essa sensação de quem tá dentro de casa não tá fazendo nada. E aí comprei um kit na Shopee, baratinho, e comecei a dar aula. Sei. E aí eu comecei a ter uma renda minha, que foi maravilhoso, até que um dia uma amiga minha mandou um direct com um post do patrocinado dessa franquia. E aí ela escreveu assim, mais a tua cara é impossível. Certo. Cuidado com o que você vai falar. Não vou entregue citar o o olho. nome. Eu tô bem no tempo.
E ela botou assim, mas tua cara é impossível. Não consigo imaginar ninguém melhor para ter um negócio desse. Sei. E quando eu vi, eu pensei, meu Deus, alguém conseguiu colocar tudo que eu sonhei em prática. Uhum. E eu falei, eu quero isso aqui. Só que até então eu não tinha R$1 na minha conta, né? Mas aí, segundo meu pastor que diz que Deus é exagerado, eu pensei exatamente nisso. Eu falei, mas existe um Deus que é meu pai e é exagerado. Então, mandei uma mensagem para a franquia, marquei uma reunião. Até então eu não tinha dinheiro e eles, você tem interesse? Eu falei, muito. E tinha uma pessoa, eu fiz Ou seja, você enganou o inimigo, né? Eu confundo o inimigo sempre. Pronto, o inimigo dizendo, você é uma lisa, você não tem onde cair morta. Você dizia, eu sou quem sou, sou filha do rei. Deus, isso aí. E aí fiz. E foi muito interessante porque eu fiz uma reunião na terça e na sexta tinha uma pessoa, um homem. Inclusive a franquia perguntou se eu era esposa dele porque ele tinha marcado para abrir essa franquia aqui. E eu pensei, não, essa franquia é minha. Ainda falei, eu falei, olha, a franquia é minha. Aí ela falou, você tem até sexta para me pagar esse valor. Não sei se a gente pode falar valores, pode? Fica à vontade. Se a franquia não se incomodar, você pode falar o que você quiser. Já mudou o valor, assim, não aumentou muito, mas enfim, eu tinha que pagar R$30 mil em 4 dias. Sim. A pessoa que não tinha R$1. Não, o que eu acho bacana nessa conversa nossa, porque eu quero deixar muito claro para todo mundo que está em casa as infinitas possibilidades que existem, sabe? Às vezes as pessoas elas vão para um lugar de vitimismo eterno. Eu não tenho, eu não consigo, não tem ninguém para me ajudar, não tem isso, não tem aquilo. Tudo bem, a Flávia, ela teve aí o apoio do pai, que entrou como sócio na situação, mas muito antes disso ela estava dentro da franquia, trabalhando dentro da franquia, operando dentro da franquia, né? E se tornou sócio. Então, entender que a coisa ela é muito mais próxima do que distante. Mas as pessoas é que se colocam no lugar da distância. Não é o negócio que está distante. Eu é que me coloco nesse lugar. Então, você tinha 3 dias para pagar 30 mil. Certo. E aí? E aí, eu lembrei, você falou uma coisa agora, que era o que eu ia dizer. Eu lembrei muito das suas palavras. Várias vezes você disse assim, saia desse lugar. Né? E eu falava, não, mas não tem como. E realmente, eu refleti muito e eu falei, bom... Aí a mulher falou, você tem até sexta, porque é a reunião. E aí eu fui procurar alguém que pudesse me fazer um empréstimo ou qualquer coisa que entrasse nisso comigo. Ou sonhar junto, né? Fui pro meu marido, e aí não deu certo. E eu pensei, meu Deus, a minha maior esperança passou pelos meus dedos. Isso é mais comum do que você pode imaginar. Pois é. E eu fiquei pensando, e aí comentei com meu irmão, e meu irmão na época trabalhava numa empresa há 16 anos, uma empresa de suplementos alimentares. E aí fui tentar um empréstimo, obviamente não foi aprovado, né, no meu nome. Resumo da ópera. O sogro do meu irmão fez um empréstimo para mim. Uau! Para eu ficar pagando. O nosso UAU foi junto. E eu pensei, ok. Só que até eu dar o ok para franquia, teve um acampamento da igreja. E isso não estava decidido, esse dinheiro. O homem cancelou a reunião de sexta. E eu falei para Deus, se essa franquia for para ser minha, quando eu sair desse culto agora de manhã, vai ter uma resposta no meu telefone. E quando eu saí do culto e peguei meu celular para ir almoçar, meu irmão disse, o empréstimo foi aprovado e a gente vai abrir essa franquia. Uau, deu certo, sim. É minha. Cheguei segunda-feira e falei, olha, eu quero e tudo, só que aí tinha que pagar. Enfim, deu certo, aconteceu alguns imprevistos, o inimigo tentando me atrapalhar. Mas, e aí eu tinha mais 30 mil para pagar em 2 meses. 15 e 15. E aí eu conversei com a Ou seja, essa franquia, o investimento era de 60 mil reais. 60 mil, a taxa de franquia. De franquia, né? fora a infraestrutura, obra, material, etc, né? Isso tudo. Ok. E aí... Isso há 3 anos. 3 né? anos. Tá. Foi logo pós-pandemia, Pós-pandemia, né? exatamente. E aí tinha tem uma coincidência muito grande, né? Tem mais do que você pode imaginar, tá? Mas vamos ela foi falando... aqui. Eu tô começando a pegar. Tem mais do que você pode imaginar. E assim como ela, na hora que eu assino, eu tenho exclusividade geográfica. Então, o Ceará é meu, né? Sei. E eu pensei que ótimo, porque eu vou abrir a primeira e depois eu vou abrir várias.
E foi dando certo, meu irmão ficou... Conversei com a franquia para parcelar. Por que eu estou explicando tão detalhado? Porque é exatamente o que você falou. Eu quero que fique muito claro que as pessoas conseguem sim. Eu também estive num lugar que eu pensava, eu nunca vou conseguir ter. E depois que eu entendi que eu poderia sim ter, precisava ter fé, ter coragem, arregaçar as mangas e vamos lá. Sim. Então, assim, tinha mais 30 mil. Eu falei pra franquia, eu não tenho condição de pagar isso. E ele foi com a minha cara e dividiu em 3 vezes. Meu irmão foi, pagou a primeira, pagou a segunda e na terceira demitiram ele. E eu tinha 10 mil pra pagar. Puxa vida. E aí eu pensei, e agora? E fui orar, né? E aconteceu um rebuliço na minha vida pessoal e uma briga que era pra eu e a minha cunhada, a gente nunca mais nem se falar, acabou ela me propondo a sociedade. Sim. Só que isso eu tinha já 2 meses orando e eu tinha um prazo para entregar. E foi muito engraçado porque eu desesperada orando, todas as pessoas que eu pensava, Deus me dava um sinal que não era. E quando ela falou assim, tu quer que eu seja tua sócia? Aí eu disse, não sei, eu tenho que orar. Ela falou, mas tu tá desesperada procurando um sócio. Aí eu disse, mas tem que vir dele, não tem que vir de mim. Bom. E aí eu passei 7 dias orando. E Deus foi muito claro. E aí a gente abriu a franquia. E eu acredito que Deus, ele preparou tudo mesmo. E aí hoje a gente está com 3 anos de franquia. Ou seja, a sua sócia talvez fosse a pessoa mais improvável. Mas eu digo que nós somos as improváveis. Com certeza. Ela nunca foi sócia de ninguém. Ela disse para mim, Roberta, eu não gosto de sociedade, não tenho boas referências de sociedade, mas com você... Ela estava com um filho de 2 meses. Ela disse assim, mas com você eu tenho coragem de entrar. Foi que nem o outro ali que chegou para mim e disse assim, poxa, pastor, ele chegou para mim e disse, não gosto de sociedade, não gosto de você, mas ainda assim vou entrar de sócio. Aí eu digo, tu entrou? Então assim, e foi um casamento muito funcionou, bem... Né? Funcionou. O que uma tinha complementou a outra. Exatamente. Né? E é o que foi que ela disse, assim, eu só quero deixar bem claro, eu não vou tratar com o público, né? A minha parte é gestão, é financeiro. Isso. E para mim eu falei, Senhor, isso é maravilhoso, porque é o que eu não sei fazer, né? Inclusive a PLA tem me ajudado de uma maneira grandiosa. Inclusive você, Roberto, eu estava falando semana passada, me perguntaram como é que estava o resultado dos alunos e tudo mais, e uma pessoa me quis saber de você. E eu disse, se eu fosse colocar no escala de todos os meus alunos hoje, com certeza a Roberta estava entre os meus top 5. Eu queria muito ter mais alunos como você. Muito obrigada. Tá? Para mim é um orgulho muito grande ter você lá com a gente. Sem choro, tá? Mas vamos aqui, Flavinha. Hoje nós estamos com quantos funcionários hoje? 43 funcionários nas 2 unidades. 43 funcionários nas 2 unidades. Desses 43 funcionários que você tem hoje, qual a média de tempo que estão com vocês? Assim, você tem mais gente nova, tem mais gente antiga? Como é que vocês estão hoje? Não, hoje está médio. Médio? Médio. Eu tive um turnover há uns anos atrás. Alto? Alto. Foi. Conseguiu diagnosticar de onde estava vindo? Conseguimos, e na verdade, assim, foram vários fatores, né? A gente teve uma... Um minutinho só. Quais as causas possíveis de turnover de uma empresa? A pessoa... Normalmente, a culpa vem do gestor. Eu quero ouvir essa aula agora. Getúlio, vamos ouvir a aula de Roberto agora. Vamos aqui. Vamos lá, diga aí. Normalmente a culpa vem do gestor. A responsabilidade é do gestor. A responsabilidade é nossa como empresário, porque ninguém pede demissão do cargo, pede demissão da liderança. Sim. Né? Então, assim, se a gente faz um bom trabalho, se a gente incentiva, se a gente treina, se a gente dá respaldo, os nossos funcionários, eles ficam, né? Então, Pelo menos em parte, né? Em parte, sim. Porque o empresário em si, o gestor, a gente tem uma grande facilidade de... porque o meu funcionário, só que quem é que está gerindo esse funcionário, né? Quem é que está liderando esse funcionário? Ok, mas vamos aqui então. Turnover, não é isso? Qual a razão desse elevado nível que você teve nessa época? Agora eu vou ter que dizer que
A liderança. Exatamente. Muito bom. Mas, de um certo modo, foi mesmo, porque a gente passou por mudanças. Sim. Né? E assim, se eu for trazer para essa perspectiva da liderança, eu acho que faltou realmente a gente vindo de um pós-pandemia, né? Eram muitas... eu tenho um sócio que é investidor. Que não se envolve na operação. Isso. Então, o que acontece? Eu não tenho, né, essa figura assim. Esse suporte de back-office. Você fica com financeiro administrativo, eu tenho uma coordenadora pedagógica que é maravilhosa, é meu braço direito, mas que assim, ficou muita coisa para ela, ficou muita coisa para mim, e a gente tinha que ser ali o para-raio entre a franquia, né, o que estava sendo solicitado por parte da franquia e a equipe. Sim. Né? Então, a gente passou realmente por um momento bem... E que coincidiram com outras coisas. Então, por exemplo, a prefeitura teve um concurso de professores e que não chamava muito tempo. De repente, chamou muita gente. Aí você né? teve uma evasão. Aí a gente teve uma evasão, né? Muitas pessoas acabaram indo foram assumir o concurso. Bom, isso aí é um fator atípico, que é super importante ser levado em conta. Né? É uma atipia. Você chega que nem, por exemplo, abre uma loja concorrente do meu lado. Né? Eu posso ter uma evasão, né? Porque vão abrir novas vagas também e tal. Então, uma delas foi essa. Você identificou que abriu esse concurso na prefeitura. Isso. O que mais você conseguiu? Só foi basicamente Eu acho que foi isso. Acho que foram esses dois fatores. Porque a gente sempre teve uma equipe bem consistente. A cultura, você considera a cultura equilibrada, bacana, celebrada? Estamos trabalhando nisso. Depois desse turnover. Sim. Que foi... Porque normalmente o que leva muito turnover é cultura. Né? Pronto. É cultura. Então, com essa mudança na equipe, Sim. a gente também, assim, teve essa autoanálise, né, Sim. da gestão e aproveitar o momento de muitos membros novos na equipe, a gente poder começar a passar melhor o que corrigir o que tinha que corrigir. Exatamente, e criar uma cultura mais forte. Sim. Se a gente olhasse para esse momento, você acredita que o seu turnover, você teve uma renovação de aproximadamente quantos % do seu time? Nos últimos 5 anos? Não, nessa fase... que foi no pós-pandemia, né? Digamos assim, nos últimos 3 anos, 3, 4 anos. Isso. Foi de mais de 50%. Mais de 50%? Mais de 50%. Pronto. Aí o que acontece? Quando a gente tem um processo de renovação, a gente tem alguns problemas aí, né? Primeiro que já existe a cultura dentro da empresa e existe a cultura que está vindo com os novos funcionários, né? Então a gente tem um conflito cultural aí muito forte. Como foi para vocês? Que tipo de ferramentas vocês utilizaram para corrigir alguns comportamentos que vocês viam que estava saindo, né, do contexto que se esperava para dentro da franquia? Comunicação. O mal eterno, né? Comunicação. É o que eu tenho tentado fazer. A Julie na parte, né, pedagógica e eu na parte de gestão mesmo, assim, da equipe, é o que eu tenho tentado fazer. Alinhar essa comunicação. Até porque a gente tem um discurso para o cliente. Eu preciso garantir que o que está sendo feito... Que a fala esteja alinhada com as ações, então, né? a gente, o nome do meu projeto é justamente Walk the Talk, né? Perfeito. E está conseguindo? Quase que eu dei um... Eu ia dizer, dá pra... Tá conseguindo? Estamos conseguindo. Estamos conseguindo. Está conseguindo? Estamos conseguindo. Como é que você consegue avaliar o quanto vocês estão conseguindo? Ou é basicamente no próprio resultado, olhando os próprios indicadores? Resultado. Tá. Nós nunca... assim, o nosso pós-pandemia, ele já foi algo assim... poucos meses... né, quando começou ali viabilizar de novo as aulas e tudo mais, a gente já bateu, assim, recordes, a gente já tinha um número de alunos que a gente não tinha antes da pandemia. Sim. Né? E esse número só cresce. Okay. Essa semana a gente bateu um recorde de novo, fechando julho, né, com números que a gente nunca teve. Foi. E você acredita que isso se deve
a essa correção quanto ao nível de comunicação? Algum outro fato, alguma outra campanha? Como é que você consegue identificar isso? O marketing, sem dúvida nenhuma, né? Mudou muito nos últimos anos e a gente teve que se alinhar a isso, né? Então, assim, acho que me expor mais, né? Você aparecer mais como persona do seu negócio? Também. Mas eu acho que mostrar mais o que a gente faz. Porque até pouco tempo atrás, por exemplo, muita gente ligava, tinha gente que achava que era buffet. Isso. Loja de... Não posso falar o produto, se eu falar o produto. Então, assim, confundia muito ainda as pessoas. Você que está em casa, será que você já conseguiu descobrir, hein? Quer dizer a você o seguinte, se você colocar no comentário, agora eu não falei ainda, se você colocar no comentário, quem adivinhar qual a franquia de uma das duas aqui, você vai ganhar de presente o livro Zona de Desconforto, tá? Autografado para você, tá certo? Então vai lá no nosso comentário e diz, já descobri. Agora, se for alguém da família, não vale. Cliente. Tá, então diante disso você conseguiu, e hoje vocês estão sentindo essa... Qual das duas filiais hoje te entrega melhor resultado? A mais antiga ou a nova? Aldeota? Aldeota. Ticket médio melhor também? Não, né? Na verdade, o ticket, ele não tem muita... Ele tem uma diferença, mas é uma diferença bem pequena, né? Que, na verdade, assim, foi um trabalho até com a franquia, inclusive, porque nos outros estados não existe essa política de unidades na mesma praça operarem com valores diferentes. Então, já foi algo também, né? Que, às vezes, quem pensa em franquia, pensa muito nessa coisa de padronização e tudo mais. Então, foi algo, assim... algo muito engessado, né? Eu sei que muita gente que, às vezes, pensa em franquia... é muito bom você ter um negócio que já vão te dar todo o know-how. Alguém já bateu cabeça, né? E já tá te dando ali... De uma certa forma, né? Pronto, né? Você não deixa de ter desafios. Claro. Então, entender, por exemplo, a cabeça dessas pessoas que estão a 20, 30 minutos de distância, mas que são muito diferentes. Total. Muito. Como se fossem cidades diferentes, né? É muito diferente. E aí, a gente teve que mostrar, por exemplo, que existe uma cultura aqui em Fortaleza. As escolas regulares, por exemplo, elas operam valores diferentes. Total. Né? Então, a escola X da Aldeota tem um valor, a escola na Zona Sul tem outra, né? No centro tem outra. Então, a gente teve que mostrar isso para a franquia. As próprias academias. A gente tem rede de franquia aqui com valores completamente diferentes. Exatamente, mas a gente teve que mostrar tudo isso. Eu tive, assim, que fazer né? E mostrar que realmente aqui funciona dessa forma. E aí a gente conseguiu uma pequena variação. E a franquia, então, ela é aberta a isso. Muito bacana. Foi aberta a isso. Muito bacana. É muito bom você ter essa possibilidade, né? E você, 15 anos na mesma franquia, é sinal que é algo que tem sido bom para você, não é? Eu vou dar uma chance aqui agora. Roberta, você consegue adivinhar qual é o negócio dela? O que você acha? Você não vai responder não, tá? Ela só vai dizer o que é que ela acha. Ela falou no inglês, né? Ela falou walk the talk. Mas é porque ela é uma mulher poliglota, entendeu? Ela fala 1000 línguas, você não tem noção. Ela foi comigo agora para Israel, ela se comunicava com o judeu como se ela morasse lá. Mas aí assim, ela falou de colégio. Sei. E falou no inglês e falou das crianças, então acho que vai... É o quê? Já tá indo por aí. Está lá caminhando. você acha que é o quê? Que é um curso para criança. Um curso bilíngue, de línguas, um curso mais de ou menos línguas. isso aí? Certo. E você, conseguiu já mais ou menos desconfiar qual é? Atividade física para criança, né? Atividade física para criança? Porque ela falou do funcional, né? Que as crianças, essa parte da coordenação, tudo. Tá então, certo. acho que você acredita que seja mais ou menos minha isso? Faixa etária? Não entra nesse mérito. Para ver se ela continua pensando nisso aí. Então pronto, qual é a sua faixa etária de trabalho? 2 meses. Bebês de 2 meses até crianças de 6 anos. Ou seja, a franquia que essa moça trabalha é uma franquia com bebês de 2 meses. Meu Deus do céu. Ai, vamos aqui, vamos em frente. Ainda acho que é atividade física. Eu acho que é algo relacionado. Algo parecido, né? Algo né? parecido. Talvez, assim, o nome técnico, eu não, né? Mas eu acho que talvez seja... Mas, Flavinha, o que você falou faz tanto sentido, mas tanto sentido, que pra você ter noção, ó.
Antes da Mundo Pet, quando eu tinha as Faro Fino, né, que é uma outra pequena rede de pet shops, eu cheguei a ter 6 lojas aqui. Então, eu tinha lojas em vários bairros, né? Tinha lojas na Aldeota, no Meireles, lá na Pontes Vieira, lá na Jovita Feitosa, na Silva Jataí, na Engenheiro Santana Júnior, Papicu e tal. E assim, são bairros relativamente próximos, né? E era impressionante. Eu tinha lojas em que, se o cachorro latisse diferente, o tutor estava lá. Né? O tutor estava na mesma hora, ele estava lá. Eu não esqueço nunca quando eu abri uma loja numa determinada região da cidade, com uma semana de loja aberta, chegou uma senhora com um cãozinho no colo, simplesmente a bicheira atravessava o globo ocular para o ouvido, assim, já para morrer. E aquilo me incomodou tanto, mas tanto, eu fiquei tão chocado com aquilo que eu não aguentei. Eu cheguei para a pessoa e falei, me perdoe, mas como é que você traz o animal nesse estado? E aí a empregada olhou para mim e disse assim, senhor, eu só trouxe esse daqui hoje porque o outro morreu ontem. Porque pela dona, né? Ou seja, assim, são realidades muito diferentes, né? Enquanto você tem uma área da cidade que o pet está na cama, você ainda tem áreas na cidade que o pet está no quintal ainda. Não que você não tenha pessoas com pet na cama nas mais diversas áreas da cidade e tal. Mas é só para a gente entender que dentro de uma cidade como Fortaleza, você tem formas de trabalho completamente distintas. E entender isso é suficiente para que a gente venha rampar, crescer, escalar, né? E por aí vai. Roberta, olhando para o seu negócio hoje, qual a maior dificuldade que você consegue enxergar hoje? Trabalhando hoje, você já falou que você trabalha com hoje, seu público são bebês, automaticamente os seus clientes são os pais desses bebês, né? Então, qual seria hoje o seu maior desafio hoje como empresária com uma franquia? Você fala desafio para... Porque assim, a gente tem um desafio que é fazer com... Porque eu não posso falar, senão... senão pode falar, vai só não dizer fale. Você pode falar, só não pode falar o nome. A gente tem um desafio que, assim como a Flavinha falou, às vezes a gente recebe ligações perguntando se é uma escolinha, se é um lugar para brincar. E a gente tem esse desafio por causa da cultura do Nordeste em si. Né? Então, assim, a gente tem um desafio muito grande. Mas falar que você tem uma academia de musculação para bebês, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Não é? Então... Então, assim... Mas essa questão da cultura é porque, por exemplo, aqui as crianças têm muitas tem babá. Tem muita né? babá. É uma coisa cultural muito forte, aqui, né? Em que já outros São Paulo, estados, você não vê, em outros estados, então isso, assim, pensando assim, né? Se for algo de atividade física para criança, a mãe de outros estados, às vezes, realmente, ela procura, ela é mais curiosa para ver o que é que tem, porque eu tenho que botar esse menino para fazer alguma coisa, tenho que preencher o tempo desse menino e tudo mais. Uma preocupação que às vezes não existe tanto aqui, e aí as pessoas não valorizam tanto, porque as crianças ficam em casa com as babás. E aí? Exatamente. Então, assim... Essa é a realidade? A gente tem uma dificuldade ainda que está sendo quebrada, que é fazer com que os pais entendam a necessidade de desenvolver seus filhos. Sejam eles típicos ou atípicos, porque criança típica também tem atraso de desenvolvimento. E o que ela falou é tão real que, às vezes, eu tenho alunos que a babá saiu e aí a mãe diz assim, essa semana ele não vai poder ir porque eu estou sem babá. Né? E eu tive um aluno que tinha 4 babás, uma criança. E fazer com que entenda que não é ali, eles não estão ali para brincar, eles estão ali para desenvolver é um desafio. Algumas pessoas entendem, mas outras... acham, não, mas só para brincar, não vou pagar para brincar, não. Tá. Como é o nome da franquia, Roberta? Pode falar. Baby Gym. Baby Gym. O que é a Baby Gym? A Baby Gym é uma academia para bebês. Adivinhei, vai. Eu adivinhei. Mas é uma academia de desenvolvimento infantil. Então, lá a gente não trabalha somente a parte motora desses bebês. A gente trabalha a parte motora, cognitiva, sensorial, comunicação, social e emocional. E a gente fortalece o vínculo dessas crianças
Então, Socialização também. socialização é um dos fatores que a gente mais recebe. Ou é parte motora ou socialização. Porque hoje as crianças vivem trancadas dentro de apartamentos. Isolada, em né? telas. Muita tela, né? Tela. A gente veio da pandemia onde a máscara cobria o rosto dessas crianças. Então, as crianças, elas têm atraso de fala porque elas não viam, elas precisam ver a boca mexendo. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, na hora que cobre, ela ouve o som, mas ela não está vendo o movimento que a boca faz. Então, na hora que a gente está ali trabalhando a comunicação dos bebês, você vê bebê de 6 meses que a gente fica falando e eles ficam... Tentando, né? É o rapó, né? Exatamente. Então, assim, a gente trabalha o emocional desses bebês, a gente trabalha a parte motora. Tem bebês de 7 meses, 8 meses que ainda não senta. E aí eu pergunto, vai pro chão? Não, tem que ficar na cama. Digo, não tem que ir pro chão. Então, assim, são muitas questões que, principalmente mães de primeira viagem, fazem muito em casa e não imaginam que, enquanto elas acham que está protegendo, Sim. ela está atrasando o bebê. E aí é desafiador a gente fazer entender. Eu já tive mães que a gente botava o bebê de bruço e ela falava, vou tirar, e se for para fazer meu filho chorar, eu não vejo mais. E eu falei, você tem 2 opções, a gente pode não colocar e ele ficar com atraso de desenvolvimento, ou você pode deixar ele chorar 1 minuto e ele desenvolver. E ela foi para casa, passou 2 semanas sem aparecer, sem responder, depois ela voltou, disse, tá, pensei melhor. Mas se chorar muito, e aí 3 meses depois ela fez vários stories agradecendo por a gente É difícil, né? Uma quebra de crença, muito difícil. Né? Mas, Roberta, toda essa, assim, a franquia em si, né? Se tratando da Baby Jean, é necessário que o franqueado seja educador físico? Não é necessário? Os processos são bem definidos? O trato com as crianças, ele é todo definido? Assim, vocês recebem tudo ou vocês têm uma liberdade também de criação, de novos processos? Porque você está comigo lá na PLA desde a primeira turma, né? Você está caminhando comigo já quase 1 ano já e tal. E assim, eu vejo o desenvolvimento e o crescimento de vocês. E vejo você levando coisas para franquia. Mas só para a gente entender, até que ponto a franquia entrega tudo na mão? Assim, a Baby Jean, eu sempre elogio sua suspeita, né? A gente comprou uma 2ª unidade, já a gente vai abrir uma 2ª unidade. E eles realmente, eles têm, como a Flávia falou, eles passam para a gente como deve ser, mas a gente tem essa flexibilidade, né? Eles não impõem um valor. E, assim, não precisa ser da área da saúde. Eu até falo muito para eles assim, vocês deveriam dar um filtro maior, porque tem gente que abre só para, eu vou investir. Isso. Só que é necessário estar lá dentro. E acaba, no caso, queimando a franquia. Exatamente. Né? Aí fecha e aí queima a franquia, mas a pessoa não diz, eu não entendi do negócio, eu não contratei ninguém bom para ficar lá dentro. Franquia, né? Culpa franquia. Só que a franquia, ela nos dá um respaldo muito grande em todas as áreas. Marketing financeiro, jurídico, comercial. A gente tem treinamento mensal para uma pessoa começar a dar aula na Baby Jean. Primeiro que as nossas professoras têm que ser formadas e pós-graduadas. Então, eu sempre falo isso. Não é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. Sim. E até elas chegarem a dar aula, é feito muito treinamento que a franquia faz. E eu, pessoalmente, Roberta, faço muito com as minhas meninas. Sim. E depois da PLA, isso ficou mais forte ainda, né? Sem querer puxar a sardinha, mas já puxando. Eu acho que a PLA, ela traz muito isso, né? Do cuidado com o nosso time. Sim. Até porque a PLA entrega os slides de treinamento, exatamente, né? para a gente fazer entrega tudo na mão, né? Bom demais, tá muito caro, tá muito barato isso, tem que rever os preços. Então, assim, a franquia, ela tem essa facilidade. Eles sugerem, por exemplo, de 2 meses a 6 anos. Eu, hoje, em Fortaleza, trabalho até 3 anos. Por quê? Porque até 3 anos não tem nada para fazer com a criança, a não ser natação e música. Né? Depois dos 3, tem judô, tem karatê, futebol. Eu não vou competir com isso. Eu vou entrar no nicho que não tem. O que é que você faz com um bebê de 2 meses hoje? Vai dar vacina. Não, quando você trouxe para mim, eu achei tão absurdo. Não vou mentir. Eu olhei e falei, é sério isso? Academia para bebê? É para bebê. Pra Eu digo, bebê. gente, não. Aí é demais. Mas você, Flávia, qual é o nome da franquia? Você que está em casa, será que você já conseguiu imaginar?
Vamos lá, Flavinha. Red Balloon, Uhum. escola de inglês para crianças e adolescentes. Tá certo, Bertinha? Certíssimo. Certíssimo. Me fala um pouco sobre a Red Balloon. Inclusive, eu Entendeu? indico para as minhas mães que saíram Coisa boa. de 3 Agora anos. eu vou indicar, apesar que você trabalha com 3 anos, né? Até 3 anos. Aí é quando eles vão para mim. Já estou chegando, É. né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o que a gente está fazendo aqui, Roberto, eu acho que a franquia deveria, inclusive, pensar mais nisso, fica aí também a deixa, trabalhar mais a divulgação da Baby Gym mesmo, né? Eu acho que falta as pessoas realmente ficarem cientes de que existe o negócio, né? O negócio existe, o negócio não só existe, como é incrível. Mas o mais importante é que você também precisa se cuidar para isso, porque hoje você não tem condição de receber mais ninguém lá, né? Então, você está hoje abrindo outra série exatamente para poder trazer, né, para poder dar vazão a isso e tal, mas está preparado para a divulgação e está preparado para receber também. Porque como você trabalha, como você mesmo sempre fala, eu trabalho com algo que é muito delicado, então eu não posso abraçar o mundo. Preciso trabalhar com muita excelência, né, e tal. Então, também está atento a isso. Vamos trabalhar a divulgação? Embora, mas vamos estar preparados também para receber com né? a qualidade que Exatamente, é devida. exatamente. Hoje, a Red Balloon está com quantos alunos hoje em Fortaleza? 130 na Água Fria e 500 na Aldeota. A diferença é bem grande, né? Bem grande. É bem grande. A que se deve, você acredita, essa diferença? Porque uma está há 15 anos, a outra tem menos tempo, acredito que não. Não, eu acho que o número, né, a população, A localização digamos do bairro. assim, né, na Aldeota, por exemplo, em prédios, a Sim. gente tem muito mais... Uma área mais verticalizada. E lá não, é uma coisa mais espaçada, né, horizontal mesmo, então tem um pouco de diferença. E o tempo também, né? E eu acho que, eu não acho que seja só o tempo, porque, O tempo por exemplo, não iria. com 7 anos a Aldeota... Já estava, né? Eu já Já estava tava. com 300 alunos, né, Aham. que é o dobro, digamos assim, do que a gente tem. Flavinha, como é que você consegue, por exemplo, hoje você consegue medir essa... Porque o inglês, eu sou do tempo em que todos nós fazíamos inglês, né? Todos nós, né? A turma que está hoje na faixa acima dos 40 anos de idade, todo mundo fazia inglês, a gente tinha ali 2, 3 escolas tradicionais na cidade, né? Mas acontecia muito daquilo, entrava, parava, voltava, entrava, voltava, quase que uma academia de musculação, né? Que você entra, volta, vai, volta. Sim. Isso ainda é uma realidade? Ou você vê uma constância maior? Com as crianças tem uma constância maior. Porque a partir do momento que os pais entendem, primeiro, que é um processo, né? E que ele precisa ser iniciado quanto antes, melhor. Então, assim, quando a gente vai para a neurociência mesmo e entender como a gente aprende uma outra língua e que a partir dos 7, 8 anos, essa janelinha começa a fechar. Né? Então, hoje, eles aprendem de forma natural, divertida, né? Através de histórias, das brincadeiras, das músicas. É diferente se eu sentar aqui e for te contar uma história e achar que você vai querer saber por quê. Mas vai comparar com o inglês ou com qualquer outra língua que você já fala. Mas e por que no português é assim? Aí, às vezes, a gente fala, não, meu método, eu falo 100% de inglês em sala de aula. Aí, tudo você vai ficar perguntando, mas e por que no português? E no português seria como? O adulto, ele já precisa dessas referências, que a criança não precisa. Então, assim, eles são uma esponjinha mesmo, né? O que a gente ensinar, eles vão aprender. E sem comparar, sem explicação. Então, assim, é uma questão de tanto ganhar nessa questão do timing, de quanto antes, melhor, né? Como entender que é um processo. E aí, como faz parte do processo de educação, de modo geral, das crianças, tem menos essa coisa de faz um ano, aí depois vai no outro ano na concorrência, né? Já não é uma realidade que não se adequa muito às crianças. Pergunta zona de desconforto, ok? Toca a sirene aí, menino, tá? Tanto para uma como para outra. Vamos para cima. Bem, no Desconfortáveis Podcast, nós temos um momento um pouco desconfortável, certo? Fiquem à vontade, respondam se quiserem. Se não quiserem, falei, eu passo, tá certo? Tá. Para você, Flávia. Flávia, você tem um aluno que você vê que ele tem uma dificuldade extrema do aprendizado, certo?
Ou, digamos assim, ele não nasceu para falar inglês. Você fala para o pai? E se você for falar para o pai, como é que você fala para o pai? Não, a gente não fala pro pai dessa forma, usando essas palavras. Claro que não, por isso Mas que eu tô a te perguntando, gente como é que você falaria? a gente chama as famílias, Sim. né? É um aluno, a gente oferece as aulas de Red Help, que são as aulas de reforço sem custo adicional. Então, a gente chama esse aluno para um programa de desenvolvimento. Sem custo adicional? Sem custo adicional. Todos os alunos que demonstram qualquer tipo de dificuldade, alunos que estão entrando, alunos com mais de 11, 12 anos, que às vezes estão, um aluno, semana passada eu tive uma questão dessa na Água Fria, por exemplo, um aluno de 13 anos que só fez inglês no colégio. Ele não entra numa turma de 13 anos dos meus alunos. Sim. Então, assim, a gente tem se ele topar entrar numa sala que tenha crianças de 10, 11 anos, o que já é bem difícil, ele vai precisar fazer umas aulas de reforço por um tempo até ele chegar no nível dessa turma, né? Então, assim, quando a gente observa que tem uma criança com um pouco mais de dificuldade, crianças com laudos, por exemplo, os testes, né? Então, assim, às vezes a criança tem um laudo que realmente a escrita é muito complicada. A gente vai trabalhar nas outras características que, para a criança, são mais fáceis, né? Então, assim, vamos ver... Então, tem saída para todo mundo. Tem saída para todo mundo. É possível para todo mundo. É possível para todo mundo. Principalmente quando ainda se é criança ou adolescente. Ok. Então, vamos para a zona de desconforto agora para a Roberta, ok? Toca a sirene para ela também aí, ok? Robertinha. Bora. Mãe chata. Mãe insuportável. Daquelas que quer que você manipule ou haja com a criança do jeito que ela deseja e não do jeito que a academia quer fazer. Você demite essa mãe ou não? E se não, como é que você faz? Eu falei agora há pouco exatamente um desses casos, né? Porque, assim, o que é que eu deixo muito claro? Aqui nós vamos trabalhar o desenvolvimento global do seu bebê, né? Existe questão sensorial. Muitas mães... Eu tinha uma mãe que toda vez na parte sensorial ela falava, ai, tem não sei o quê. E aí a minha professora chegou e falou assim... Você demite ou não demite a cliente? Não demito de pronto, não. Eu vou lá e explico a necessidade. Sim. E faço, igual eu falei, você tem duas possibilidades. Ou a gente faz e seu filho desenvolve, ou a gente não faz. Mas eu já demiti 2 clientes. Já demitiu 2 Já clientes? demiti 2 clientes. Porque, assim, é o nome que está em jogo. Claro. E se o cliente não está satisfeito, Claro. eu não posso fazer do jeito que ela quer, não ter o resultado. Até Então, porque existe uma criança em jogo na situação, né? Eu não vou ficar numa quebra de braço com a minha cliente. Então, infelizmente, a gente não pode fazer do seu jeito. Você tá livre da multa de cancelamento, pode fazer seu cancelamento de uma maneira muito sutil, porque eu tô ali para desenvolver os bebês, e isso é um fato. Os nossos bebês, assim como a Flavinha falou de novo, pegando o gancho. Os meus alunos de 1 ano, da turma de 1 ano, porque elas são divididas por faixa etária, os meus alunos da turma de 1 ano, eles são totalmente diferentes de uma criança de 1 ano que entrou agora. Ah, sim. Imagino. Então, assim, se a mãe não quer, não sou eu que vou obrigar lá, ninguém é obrigado a nada. Mas se ela tá lá, ela tem que fazer com que a gente... Ela tem que aceitar. Existe aquela máxima, né? Que diz que o cliente sempre tem razão. Né? Mais ou menos. E aí, segunda pergunta, zona de desconforto, ok? Para Flávia. Flávia, cliente sempre tem razão? Não. Não. E eu acho agora, eu também alinhado muito à fala da Roberta, existe uma metodologia, tanto no negócio dela como no meu. Né? Então, às vezes, dependendo do questionamento dos pais, e ele vai fugir da metodologia, então, às vezes é caso da pessoa procurar algo mais parecido com aquilo que ela quer. E eu não vou conseguir atendê-la. Eu consigo atender o meu cliente dentro da minha metodologia, dentro do que eu acredito, dentro do que eu sei que é o que a gente faz bem feito e o que a gente entrega. Então, assim, dependendo do questionamento do pai e do que eles pedem ou do que eles solicitam, se começa a sair muito disso, eu acho que é melhor para todo mundo, né? Porque às vezes eu vou ter que mudar uma rotina, eu vou ter que mudar uma estrutura, eu vou ter que mudar para agradar uma pessoa,
não tem garantia daquilo, porque o que eu garanto é dentro da metodologia que eu acredito, do que eu faço, do que... Então, assim, eu acho que às vezes a gente, né, o cliente não tem sempre razão, às vezes a gente tem que demitir, sim, o cliente. Né? Às vezes o que ele vai causar com a equipe, o estresse, às vezes o que ele vai causar com as outras crianças na sala de aula, né, com os outros pais do grupo. É um trabalho que, se a gente não faz o que ele gostaria que fosse feito, é muito mais fácil para ele também que ele procure algo que seja venha atender as necessidades, as necessidades dele. As expectativas dele. Exatamente. Né? Porque o mal está nas expectativas sempre, né? As pessoas sempre geram... Acho que é o capítulo 1 do Zona de Desconforto, o livro desse pastor, né? É o nível de expectativas que gera normalmente as frustrações e as decepções eternas. Eu sempre digo o seguinte, o cliente sempre tem razão, mas eu não estou errado. Né? Aquela história, a gente tenta contornar as situações, não havendo falha nem erro, não preciso ficar admitindo aquilo que não me cabe, mas sabendo contornar para que a coisa saia da maneira mais amena possível, né? Sim. Porque um cliente que sai do nosso negócio com aquele perfil de detrator é o pior cliente que a gente pode ter também, né? Então, o nosso cuidado em tanto verificar o nível de satisfação dos nossos colaboradores, que são os nossos clientes internos, e a satisfação dos nossos clientes externos é básico para que a gente possa crescer no nosso negócio. E falando sobre isso, Roberto, como é que você mensura o grau de satisfação dos seus clientes? A gente tem no sistema, os nossos clientes, eles têm um aplicativo. Esse aplicativo, eles fazem o agendamento das aulas e é como se fosse uma rede social também. Sim. E tem a pesquisa de satisfação lá dentro. Pronto. Então, diariamente, a gente está acompanhando, inclusive, nossa, chegou a 100%. A gente mantém o 100%, e aí, às vezes, vem uma cliente muito especial. Isso. E, por exemplo, meu filho gripou, aí foi lá... Assim, só para que a Flavinha entenda, e para quem está nos assistindo, porque quem faz a PLA é treinado a nunca chamar cliente de difícil, né? Então, nós chamamos sempre os nossos clientes de especiais, porque eles sempre são especiais. No livro também tem. Também, exatamente. Só que tem uns que são mais especiais, muito né? especiais. Muito especiais, né? Então, eu te amo, né? Que a gente fala, é fã ou é hater, né? Isso. Eu amo esse lugar, mas só reclama. Isso. Então, assim, lá, quando a gente olha, por exemplo, normalmente eu acompanho, eu e minha sócia, foi para 97. A gente já vai ver o que é que aconteceu, o que é que está acontecendo, né? E às vezes as pessoas deixam anônimo e às vezes colocam o nome. Então, quando bota o nome, vamos entrar em contato, né? O que foi que houve que você não ficou? Às vezes são coisas, porque meu filho gripou. Não, e o mais bacana, Roberto, você falou um ponto importante, é que às vezes a pessoa chega e faz uma avaliação ruim, aí o empresário vai e olha e diz, essa daqui sempre reclama. Né? Deixa quieto. E não valoriza também a reclamação. E esse é o ponto. Esse é o cliente que faz a gente crescer. Né? Exatamente. O cliente que vem até mim, que pontua, que está chateado, que fala, deixa claro que não está gostando, é sinal que ele ama a empresa. E assim, Pior é aquele que sai insatisfeito, não dá notícia, não fala nada, não sabe de nada. Eu acompanho as aulas, né? Então... Sempre ali, entre uma aula e outra, a mãe tá chegando, a mãe saiu, eu digo, e aí, gostou? Tem alguma coisa para me falar? Sou muito aberta. Muito próxima. Muito, né? Próxima das minhas clientes. Sim. Então, elas sentem, muitas vezes, elas vêm no particular. Sim. Beta, aconteceu né? isso que eu não gostei. Elas botam lá até o excelente, mas vem me dizer de algo que chateou e se resolve. Depois elas vêm, obrigada, porque vocês resolveram. Porque eu acho que só o sistema afasta também. Não, é frio, né? É frio. O único ponto delicado que a gente tem que ter sempre é porque quando nós temos esse posicionamento como empresário no começo do negócio, essa proximidade com o cliente, proximidade com o colaborador, na hora que a gente começa a crescer muito, aí vem aquela quando era pequeno era assim, quando era pequeno me dava atenção. Ou é porque ela não é porque ela é ausente, porque, por exemplo, para mim a realidade de 2 unidades, é impossível estar no mesmo lugar e tal. Eu falei. E aí assim, tudo que acontece de ruim, mesmo que seja algo muito pontual, é porque eu não estava lá. Não estava lá. É porque a dona não anda mais aqui, é porque isso aqui. Então, assim, é bem... Quando a gente aparece... complicado a gente querer aparecer demais, né? Querer ser essa pessoa que chega, que abraça, que recebe todo dia. Porque vai chegar um momento... Porque você quer que o seu negócio cresça. Exato. Óbvio. E aí vai chegar num ponto que você não vai... É impossível eu escalo o negócio, eu não me escalo. Né? Não tem como. É impossível. Né? Não tem como. Quando eu abrir a segunda unidade, como é que eu vou estar nas duas? Eu não tenho como, né? Mas o processo franquia foi criado para isso.
né? Então, como é que eu tenho uma franquia e quero estar em todos os lugares? Impossível, né? Mas é o cuidado que a gente tem que ter, né? Porque eu sempre digo, quem gera dependentes são traficantes, né? São traficantes que geram dependentes, né? A gente tem que ter muito cuidado para não gerar dependentes, né? As pessoas elas têm que amar a empresa, não tem que amar a Roberto ou a Flávia, né? Mas a gente está chegando... Nossa, a gente passou muito rápido, Jesus. É um momento em que eu faço algumas perguntas, e as perguntas que eu vou fazer para vocês não é pergunta de zona de desconforto, tá certo? São perguntas muito mais curiosas, para saber um pouco mais do gosto de uma e da outra, tá? Que é muito mais falando qual o seu livro predileto, um filme que você lembra, até para que as pessoas também, você dá uma dica também para as pessoas. No final, aí sim, eu quero que você fale um pouco sobre a importância, a relevância, e se você indica e recomenda, apesar de que você acha que você é exclusiva no Ceará hoje, né, Rei Balum? Você também é exclusiva também, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que vocês dois são muito acessíveis, para que pessoas possam conversar, pessoas de outros estados também, né, quem sabe. Vamos lá? Estão prontas? Vou fazer uma pergunta, você me fala, e você me fala, você me fala, você me fala, tá bom? Tá. Flavinha, uma viagem, um lugar inesquecível. Israel. Robertinha? Um lugar... Eu sou muito suspeita, que eu gosto muito do Rio, assim. Eu não queria morar, mas eu fui com meu filho e foi muito Foi especial algo pra especial, mim. né? Foi. Um cantor? Nem música eu tô ouvindo. Você tá bem, Um você tá cantor. ótima. Ai, meu Deus, um cantor. Um cantor. Não sei, gente. Tá, vou dizer, sei lá, Garth Brooks. Tem três que eu gosto muito. Gabriel Guedes, Sei. o John Dias. Todo mundo fala do John. Esse podcast tá muito... A voz do John. Esse podcast tá muito tendencioso. E o Juliano Som. São algumas vozes que me Vai trazem... valer a pena. Me trazem uma paz na alma, Sim. assim. Um livro, Roberta? O Agir Invisível de Deus. Um livro, Flavinha? A Bíblia. A Bíblia. Vocês são mulheres muito espirituais, né? Uma música. Aí você falou Vai Valer a Pena. E tem o Hino da Vitória. O Hino da Vitória. Uma música, Flavinha? Eu não sei o nome, mas aquela assim, eu poderia estar em qualquer outro lugar. Me atraiu, pronto. Me atraiu. Exatamente. É lindo. A tua glória me atrai. Vamos cantar. Mas Acaba o podcast. Vamos lá. Agora virou desconforto também. Pergunta sobre desconforto. Um político. Ai, meu Deus. Ai, gente. Pode passar? Você que sabe. Um político. Vai ficar em cima do muro? Não, um político que eu... que eu odeio. Adoro essa pergunta. Político que eu odeio ou um político... Não. Assim, Um político que você... o Nicolas... Na próxima eleição, você gostaria que... Hoje, para você, é uma referência. Nicolas Ferreira, ok. Político. Repetiria o Nicolas. O Nicolas também. Esse menino vai longe. Esse menino vai longe. Deus o proteja. Um filme. Eita. De cabeça, assim. O Caçador de Pipas. O Caçador de Pipas. Lembrou de alguma? De algum livro? Fale os 10 mandamentos, você está muito espiritual. Os 10 mandamentos eu gostei, Pronto, mas tá vendo? não, mas Deus me livre, eu detestei o Caçador de Pipas, eu saí super mal, eu li o livro. Não, é que eu não lembro o nome, de um... História de amor, é de uma pessoa que teve... História de amor, é lindo, não, maravilhoso. É de uma senhora que teve Eu acho que esse é um dos maiores desafios de todo marido, sabe? É aprender a assistir filme do lado da esposa. Filmes de amor. Histórias de amor. Não. Ver a esposa do lado chorando e você dizendo que coisa linda. Que coisa linda. O Nilson já fala, já tá chorando. Mas já tem tá Minha Mãe chorando. é uma peça que eu já assisti 1 milhão de vezes porque eu morro de rir. A minha mãe é uma Minha Mãe é uma peça. peça. Sim. A Isabela, minha filha, ela já assistiu pelo menos umas 200 vezes As Branquelas.
É impressionante, impressionante. Mas o pior é que é. assisto, eu assisto Mas As quem Branquelas é um quiser. filme que eu rio do começo ao fim. É muito bom. Quando eu quero dar uma desopilada, eu fico lá do lado dela. Um homem. Jesus Cristo. Sem querer ser muito espiritual, mas é que não tem como. Não tem outro. Não tem Depois de Jesus Cristo, outro homem. homem. É. Ih. Nossa, eu vou dizer um negócio. Vocês são ruins demais de bate-bola, viu? Vocês são péssimas de bate-bola. É que assim, eu Bora, não tive pá, pai de pá, pá, referência. pá, Eu pá. não tive. Eu não Diga tive, um homem. tô Rudinei pensando. Filho. Rudinei Filho. Poxa, eu vou ter que te ajudar então agora. Eu queria falar Rudinei pai, né? Mas não Rudinei pastor, Filho e agora o senhor me tal. colocou numa situação bem complicada. Porque Fale se eu não dois, disser que é o fale Nilson, dois, aí né? Pronto, Mas eu sei que você- eu diria o Nilson primeiro, Isso. depois meu pai. Então, meu já Boa, são 3. boa. Jesus, meu marido Tá certo. e meu pai. Eu não vou lhe colocar nessa situação apertada jamais. Eu vou fazer um negócio desse. Uma mulher. Minha mãe, Nome? a Gilza. A Gilza. Uma mulher, Flavinha. Maria. Maria, mãe de Maria, mãe de Jesus. Jesus. Doeu? Não. Hã? Doeu? Foi tranquilo, não foi? Foi. Olha aí que maravilha. Aquela, foi? Olha só. Desmaiando. Foi. Bem, gente, essa foi a nossa conversa sobre franquia. Aqui, obviamente, a gente falou sobre a Baby Jim e sobre a Red Balloon. O inglês tá mais ou menos. Né? Mas, pra gente finalizar, uma mensagem rápida e pequena, tá bom, Robertinha? Tá. Para essa câmera aqui, fala para as pessoas o que é que você acredita. Manda uma mensagem para elas. Sobre empresa? É? Sobre futuro, sobre possibilidades, sobre o que você acreditava e que você conseguiu. Tá. Tem muita gente hoje querendo empreender. Pronto. Eu quero deixar muito claro que eu acredito que eu vim de um lugar que muitas pessoas hoje estão e dizer que é muito possível, a partir do momento em que a gente consegue entender o lugar que a gente está, sair desse lugar, muitas vezes de vitimismo, e decidir o lugar para onde você quer ir. Assim como eu fiz, eu decidi aonde eu queria chegar e estou buscando isso. E é possível, sim. A gente precisa acreditar, precisa ter fé, arregaçar as mangas e fazer acontecer, porque vai dar certo. Boa. Você, Flavinha, manda mensagem para as pessoas. Eu acho que sempre tem um caminho, né, pra gente trilhar. Assim, eu acho que às vezes, em algumas situações da vida, o mais fácil, eu acho que é o natural, né, a gente paralisar. Mas eu acho que sempre tem um caminho, assim, que a gente possa, seja por uma franquia, né, se você tiver esse investimento, como fazer esse investimento, e esse atalho, porque eu acho que não deixa de ser um atalho, Sim. né, se você não tem como investir na franquia, eu acho que poder estudar o que você quer fazer e começar, né, porque assim, para nós termos franquias hoje, foi porque lá atrás alguém teve ousou. que se organizar, né? Sair da zona de conforto, né? E criar algo que pudesse ser escalonado e repassado para outras pessoas. Então, eu acho que tudo é possível. Ou você pesquisar a melhor franquia para você, o que dá certo para você, o que a sua praça precisa, né? Queremos todos resolver um problema de alguém. Sermos solução, né? Sermos solução em alguma coisa. E se não for o caso, eu acho que você poder, né, olhar para dentro e poder ir trilhando ali, começar a trilhar o seu próprio negócio. Tem que sair da zona de conforto, né? Eu acho que a Se Flávia... Nada muda se a gente continuar do mesmo Tem lugar, que se do mesmo mexer. jeito. Resumindo o que a Flávia disse, eu acredito que ela quer dizer o seguinte: sempre haverão oportunidades. Sempre vai ter. Né? Sempre Tem haverão pessoas que oportunidades. você vai encontrar, tem gente que te ajuda, tem gente que não vai ter tanta facilidade de encontrar alguém para ajudar, né? Comunicar. É. Quero fazer, daqui a pouco alguém vai querer fazer junto É. e as coisas acontecem, né? Então, muito obrigado, Robertinha, muito obrigado, Flávia. Obrigada. A gente tem uns presentes aqui para vocês. Olha aí. Cadê? Tu sabe qual é de quem aí? Sei da Faster. Não.
O nome das pessoas. De quem é de quem? Esse daqui, se eu não me engano, é o da Roberta e esse aqui é o da Se Flávia. eu não me engano, não é isso? Sim. Se tiver trocado, a gente troca. Troca depois. Eu posso Muito acreditar em obrigada. você, Getúlio? Posso? Você aqui Getúlio. foi um presente que a Fátima Dá uma, mandou pra você. dá uma conferida pra mostrar como tá bonita a garrafa. Dá uma Vamos olhadinha olhar. aí. Pode ó. abrir, Por favor, abra, tá Muito certo? Você vê que obrigada Getúlio foi pelo quase uma presente. imposição, né? Vamos ver. Vocês viram, foi quase E uma não abra imposição não, da parte pra dele. você Não abra não, ver. pra você ver o que acontece, Vamos lá. né? Se tiver Brincadeira, aqui, né? Flávia, escrito na garrafa. Olha só. Ô, Jesus. Aí a gente apresentei uma outra. aí ia ser Azul, demais. minha cor Que favorita. lindo. Né? Deixa eu ver. Tá certo? Ah, Flávia. Tá certo? Tá certo. Então, muito obrigado. Guarde, claro, Muito tinha que lindo. colocar como é, né? Senão você é profético, entendeu? É, vai dar Tá certo. certo? Vai, eu Indra. creio, eu tenho fé. Eu tenho fé. Já deu. Então, Amém. então você esteve conosco em mais um Desconfortáveis Podcast, da nossa terceira temporada. Agradecendo, claro, aos nossos patrocinadores, a PLA Codex está com a gente desde o começo, a Vivace Conceito, essa imobiliária incrível que eu digo a você, está buscando imóvel, procure a Vivace. E o Homem do Sapato. Quer se vestir bem? Homem do Sapato. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, não esquece de curtir esse vídeo aqui, de se inscrever no nosso canal e de comentar o que é que você achou. E até o próximo episódio.